Não se transforma uma sociedade sem mudança de mentalidade. O que todo mundo bate na tecla de educação e fala da educação básica, ela não vai nos salvar. Por quê? No Brasil tem 21 milhões de empresas. A metade das empresas estão em São Paulo. São Paulo, que eu digo, o estado, né? Sim. Ou seja, nós somos uma grande locomotiva e não precisa nem de falar o que é a nossa cidade de São Paulo, né? Com esse conglomerado aí, com 12 milhões de pessoas praticamente. Se imagina toda instituição tendo um braço de ensino, e eu não quero onerar um pequeno comerciante nem empresário, nós vamos criar uma ferramenta do próprio governo, né, municipal, onde todo mundo não vai precisar de cuidar da infraestrutura e nem do conteúdo. Essa pessoa ela vai se comprometer com a entrega. E aí, o primeiro ano é conscientização, e depois, né, com essa força de lei, a gente vai dar oportunidade para ensinar inteligência emocional, empreendedorismo, finanças pessoais. Porque se você não ensinar esse tipo de coisa para as pessoas e ensinar e mostrar sobre tecnologia e oportunidades e abrir esses pequenos detalhes de qualificação profissional, senão a gente não vai ter mão de obra pro futuro. A gente, hoje, se você perguntar para os empresários, Rafa, eles vão falar a cada 10, 9 falam isso, tá? Não tem gente, tem vaga, mas não tem gente. Ué, mas tem milhões de pessoas aqui em São Paulo sem emprego. Então a gente precisa de usar a força do Estado, ter uma visão de mudança de mentalidade, que não adianta. Se você falar assim, vamos dar as melhores casas para todo mundo, vamos dar dado. Se a pessoa não tiver a mentalidade de prosperar e de dar manutenção, aquilo vai acabar. É igual você vê o centro da cidade, né? Precisa de uma revitalização. E se a gente não tiver uma mentalidade de renovação, e principalmente política, eu vou te falar, a bandeira mais forte minha é educacional, porque é a educação para mim que move o mundo. Então, mas isso vai além da escola, pelo que o senhor está explicando? Não estou falando de escola ainda não. Escola aqui no município é ensino básico, é ensino infantil. Então, mas eu estou falando de institucionalizar a educação em todo tipo de instituição. Tipo, igreja? Todas as instituições. Por exemplo, a igreja, que é um regulador social e ajuda bastante, né, a tirar as pessoas das drogas, tira a parte religiosa da igreja, que você vai ver que o impacto social é gigante. Eles não pagam imposto. Para mim deve continuar assim, mas precisa de treinar certas coisas para as pessoas. E não é treinar ideologia, longe disso. É treinar lógica. Então, vamos lá, como lidar com o seu cérebro? A gente tem que falar sobre os malefícios. Por exemplo, na nossa Secretaria de Saúde, nós vamos criar 2 pernas, a da remediação e a da prevenção. Prevenção é ensinar nutrição para as pessoas, é falar, vai treinar, vamos correr. Eu sou um cara eu sou atleta, sou triatleta. Eu fiz Ironman no México em 9 horas e 46 minutos. Eu fiz Ultraman na Flórida agora em fevereiro nos Estados Unidos em 35 horas, que é 400 e... Ultraman o que é? 452 quilômetros de prova. Eu nadei 8 quilômetros, pedalei 360 quilômetros e corri 84. Isso em quantos dias? 35 horas e 17 minutos. Vi o sol levantando 2 vezes e a lua. Mas direto, sem parar? Direto. Assim, você pode parar sempre que precisa, trocar tênis e tal, né? Mas assim, acho que foi 3 horas e 53 minutos de nado, 14 horas em cima da bicicleta e o resto, que é umas 10 horas aí e pouco, né? Na corrida, 84 quilômetros. São 2 maratonas, uma atrás da outra. É bem puxado. Por que eu tô te falando isso? Hoje, uma Secretaria de Saúde não tô aqui para criticar o que o governo tá fazendo não, tá? Eu quero trazer soluções inovadoras. Sim. Eu quero pegar o que tá funcionando, inclusive resgatar do passado ideias brilhantes, eu nunca tinha visto falar alguém da população pegando um voucher e conseguir tratar no hospital particular e no final das contas fica mais barato que manter a rede pública. Olha que loucura. Só que aí muda a eleição, o candidato, ele fala, não, essa é a ideia do outro, a gente não pode usar. Ou seja, uma guerra de vaidade. O Dória que fez isso aqui, então, foi brilhante. O da saúde, então, que é usar à noite o equipamento... Usar ociosidade. Que o hospital ociosidade do hospital particular. Então, e a gente briga tanto essa questão ideológica, eleitoral, e a gente esquece das melhores práticas e não faz sentido. Então, por exemplo, na Secretaria de Saúde, você pegar e dividir essas 2 pernas, hoje 100% é remediação. Então, peraí, 90% vai ficar para remediação e num plano de escala, né, que a gente tem que ter governança na saúde, senão isso não vai acontecer nunca. A gente tem desperdício em milhões na saúde, não precisa de perguntar que cidade, é qualquer cidade. Esse modelo da saúde é um modelo falido, por isso que o povo fica na fila, precisando de cirurgia 2 anos. A gente precisa de dedicar e começar a transferir recurso dessa perna do lado esquerdo, que é a remediação, para esse lado direito, que é a prevenção. Então tem que promover muito, a gente tem que promover muito esporte, isso tem que começar desde pequeno.
nesses braços de ensino nas empresas e instituições, ter um braço lá dentro do ensino, uma modalidade esportiva. A gente precisa despertar as pessoas. Por exemplo, o esporte molda caráter. Todas as vezes que eu aprendi um esporte, aquilo moldou meu caráter. Por exemplo, eu aprendi a lutar. Quem é lutador não briga, cara. Briga é coisa de gente que não tem esse molde no seu próprio caráter. Agora, a pessoa que aprendeu uma arte marcial, um tipo de luta, aquilo molda o caráter dela. Depois que eu comecei a virar triatleta, eu já fiz 7 maratonas. Eu comecei a correr, o ano passado eu me fiz um desafio com alguns sócios de correr 5 km todos os dias. E eu corri sem falhar nenhum dia. Corri 365 dias. Todos os dias, sem falhar. E aquilo ali moldou mais uma vez meu caráter, aumentou minha resistência, aumentou a minha força. Ou seja, eu hoje tô num desafio aí com o Cariani, não sei se você conhece o Cariani. Sim, conheço. O Cariani, a gente tá... Eu tô na minha melhor forma física desde quando eu nasci. Eu cheguei em 2021, final de 2020, com 100 quilos, tô com 75 e forte. E o desafio. Mas 100 quilos tava gordo ou forte? Tava fora do peso, com obesidade. Massa magra. Sim, tava com obesidade. E aí, cara, agora tô trincado. Ou seja, a minha marmita tá ali, inclusive. Terminou aqui, eu já vou entrar no carro pra próxima entrevista e comendo minha marmita, que o Cariani passou exatamente o que fazer. E eu tô seguindo. Ou seja, você imagina a gente tendo um governo que tem a disposição de mudar a mentalidade do povo justamente pro povo se cuidar. E a gente não tem isso. Então, mas isso aí não tá longe da rotina das pessoas? Mas porque, por longe exemplo, mesmo, tem que começar. Porque, por exemplo, uma pessoa que fica... E isso não é força de expressão, né? Uma pessoa que fica 2 horas dentro do ônibus, por exemplo, ela fala, porra, ela vai ficar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, tem que trabalhar 8. A pessoa fala assim, porra, hoje eu não vou correr. Então, hoje eu não vou, não vou conseguir fazer a marmita. Eu não tô falando aqui que a população vai ter que correr 5 km por dia. Não, claro que não. Eu digo assim, claro, entendi. O senhor quer estimular. Agora, como que a gente estimula? Não é motivacional. Com a disposição pública. E a gente hoje tem 96 distritos em São Paulo e acho que 472 bairros. A gente tem que investir em áreas onde a pessoa fisicamente pode ir. Então isso vai estar contemplado no plano de governo. Ciclovia, o senhor acha uma boa? Eu acho ótimo. A gente precisa de ter modelos mais limpos e ter modelos onde as pessoas também confiam, né? Porque você fala, vamos fazer ciclovia com a cidade, com a segurança do jeito que tá. Quem tem coragem de ficar andando? Aqui é a capital mundial do carro, carro blindado. Eu coloquei 2 coisas, eu tava falando com as pessoas que andam comigo, 2 sonhos que eu comecei a ter de alguns dias pra cá, desde quando eu assumi essa pré-candidatura. Eu voo muito de helicóptero, né? Um sonho que eu tenho agora é andar em São Paulo sem precisar de helicóptero. Porque tem hora que você vai deslocar 10 km de distância, dá 1h40 de deslocamento de carro. De helicóptero é 5 minutos. Você que pilota o helicóptero, não? Eu tô em aprendizado pra tirar a carteira, Mas eu sei pilotar e piloto também, né? Que eu tô tirando a carteira. Sim. O PPH. Gosto demais, tem 2 helicópteros e 2 jatos. E... terminando esse assunto do braço educacional e dessa questão da prevenção na saúde, que também tem que vir do ensino, senão a pessoa não muda, isso vai trazer uma economia gigantesca para os cofres públicos, para os hospitais e tudo. Se a gente não tiver isso, Rafa, a gente não muda como povo. Não há máquina que consiga suportar um povo que não cuida de si mesmo. Aí a gente cria um sistema o governo é a babá, só que a babá não dá conta de resolver e o povo está sequestrado emocionalmente. Então, a minha entrada nessa política e principalmente governando e sendo o maior servidor aqui nessa cidade é para despertar o povo para isso. Quando você fala em sequestro emocional, o que é? Assim? Por exemplo, se você dá vou falar o Bolsa Família, é federal, mas eu vou dar um exemplo. E você tira a oportunidade da pessoa ter uma renda alternativa ou um outro emprego, você sequestrou a pessoa. Mas mesmo assim tá ajudando. O senhor disse porque se ela assina a carteira, ela perde o benefício. Na verdade, isso que eu penso? Eu penso que é muito baixo o benefício. O benefício podia ser 3 vezes maior, mas com porta de saída. E essa porta de saída, essa pessoa poder ter as alternativas para isso. Então, assim, toma aqui, em tantos meses, e você precisa de ter uma renda nisso, a gente não ficaria de eterno segurando a pessoa. Isso virou um curral eleitoral. Quando eu falo esse tipo de coisa, não é para falar mal do benefício, eu falar que tem que cortar, porque o que a gente já adquiriu, a gente não tem que tirar. Agora tinha que potencializar isso, porque senão a gente não faz nosso povo crescer. Nós pisamos no solo mais rico do mundo. Se for comparar as riquezas naturais do Brasil, de aquífero, a minério, a nossa
até a temperatura, o clima, né? A gente tem 3 safras, o Brasil é muito forte. Só que a nossa mentalidade é a mentalidade que aceita ser escravizada por conta desse modelo político-social que a gente tem hoje. Aí uma hora aparece um cara que é gestor, outra hora aparece um cara que é do social. E eu já tenho servido uma nação, algumas nações na África, e antes mesmo de política, em 2019, eu me propus a ajudar numa construção de uma comunidade em Angola, em Luanda, chamada Kamizum, tem no YouTube. E eu prometi para aquele povo, a gente entrou em 2019, eu acredito que isso vai acontecer em São Paulo porque aconteceu em Luanda. Quando eu cheguei lá, Rafa, os homens não trabalhavam, as mulheres pegavam na enxada e as crianças cuidavam de crianças. E eles moravam em casas de lata que passava algumas vezes ali de 50 graus de temperatura. A gente já construiu mais de 40 casas, o projeto é 350. Só que o mais interessante, ao invés de ir lá, colocar o dinheiro e falar, vamos chamar o povo de fora para construir, vocês vão aprender. Construímos um galpão de empreendedorismo, um centro esportivo, tem um campaço lá de futebol. Depois eu te mostro o vídeo e você vai gostar. Tem centro de saúde, tem escola, as crianças estão na escola. Você foi com uma ação social para lá? Sim, não. Eu estou lá e só saio depois de pôr a última família na última casa. Nós estamos fazendo urbanização. Que o senhor tem? São vários empresários. Tem uma ONG parceira de um grande amigo e a gente financia isso e eu levo gente para esse desafio. Aí o que acontece? De 2019 até hoje, aconteceu um milagre que eu não imaginei que aconteceria. Hoje estamos em pleno emprego e acontecendo algo que eu não previ. Várias pessoas que cresceram estão mudando de lá. Esse para mim é o ápice de um projeto social. É quando as pessoas elas chegam num nível onde elas começam a ser contratadas por grandes empresas. Alguns começaram a montar suas próprias empreiteiras de construção. Só que a gente não foi lá e falou, toma aqui o dinheiro para construir. Eu, por exemplo, uma das primeiras doações minhas foi de energia elétrica. Assim, a energia não move a cidade. Não tinha energia elétrica lá. Conseguimos, aí mandamos o transformador e passar a energia para essa comunidade, né? Aí depois vamos construir casa? Vamos. Então eu vou doar as máquinas de produzir o tijolo. A gente produz ecologicamente o tijolo com o próprio barro de lá. Pouca coisa de fora. E aí ver esse progresso, ver essas pessoas mudando, isso mexeu muito comigo. Ou seja, o comportamento social mudando, o povo prosperando. Antes não tinha árvore, agora todo mundo plantou árvore frutífera. Aliás, senhor, não sei se o senhor já... É que a campanha não começou ainda, né? O senhor não está circulando pela cidade ainda como candidato, mas quando começar, o senhor começar a ir para Itaquera, Parada de Taipas, o senhor vai ver que não tem árvore nesses lugares. Então, né? A temperatura, inclusive, é mais alta lá do que aqui no centro. E até isso eu já posso colocar como compromisso, em 208 semanas, plantar 3 milhões de árvores. Como é que é? 200? A gente chega... 208 semanas é um mandato. É um mandato? 208 semanas. Quantas árvores? Hoje a gente tem 600 mil, a gente vai chegar em 3 milhões de árvores. Por quê? Porque isso muda a qualidade das pessoas, a qualidade de vida. Então você já falou de uma área onde a gente já vai priorizar isso aí.